Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miranda, esse aqui é o PhysioBoys, onde a gente fala sobre fisioterapia, prática baseada em evidência, um pouquinho de empreendedorismo e marketing digital, mas a gente está passando por um momento um pouco delicado de quarentena e, bom, como eu produzo vídeo para vocês todos os dias, acaba que nesse momento a gente está trocando várias ideias informais sobre coisas que eu acredito que são importantes para que nós, fisioterapeutas, compartilhemos entre nós, colegas de profissão, que a gente possa melhorar os nossos serviços, os nossos atendimentos, o nosso desenvolvimento profissional. E hoje eu estou aqui para falar para vocês 5 formas de você ter certeza que está explorando o potencial máximo do seu paciente. A primeira dica que eu quero te dar é que você tem que ter em mente o objetivo do seu paciente. Não importa se você atende paciente neurológico, se você atende paciente ortopédico, os pacientes eles chegam até você para resolver um problema. Durante a anamnese desse paciente, normalmente a gente pergunta o que mais incomoda ele naquele momento, quais são as maiores dificuldades. E no meio dessas perguntas a gente consegue entender quais são os reais objetivos daquele paciente, o que ele espera da fisioterapia. Muitas vezes é um pouco óbvio, o paciente torceu o tornozelo, ele quer melhorar da entorse, é só um exemplo, mas na maioria das vezes vai muito além disso. Grande parte das vezes quando você atende um paciente, ele quer alcançar aquele objetivo de reabilitação para conseguir voltar a fazer alguma coisa, seja praticar um esporte, seja conseguir levar um copo na boca, não importa. Mas todos os pacientes eles têm objetivos intrínsecos, né? Que são paralelos àquilo que a gente enxerga como o principal do quadro clínico, que é a disfunção propriamente dita, quando na verdade existem fatores ambientais, existem fatores pessoais que estão o tempo todo ali junto desse paciente, e os sonhos, as ambições e os desejos dele são os fatores que realmente motivam ele a permanecer no programa de reabilitação para que ele alcance esses sonhos, esses objetivos. Se você, fisioterapeuta, não leva isso em consideração, você se torna um terapeuta raso, sabe? Shallow now mesmo, onde você não consegue ir a fundo no seu atendimento, você não consegue nem mesmo gerar empatia com esse paciente, porque ele tem um objetivo em mente, ele quer alcançar um determinado objetivo e você está direcionando o seu programa de uma maneira rasa, que não necessariamente cria conexão com esse paciente para que ele alcance essa meta. O segundo aspecto é você sempre respeitar os medos e as dores dos seus pacientes. Esse aspecto ele é tão importante quanto o primeiro, porque você entender o que desperta dores e medos no seu paciente te permite conduzir o programa de tratamento, o programa de reabilitação por vias que não vão ser um campo minado. Muitas vezes, se você não cria essa conexão para entender o que o seu paciente realmente sente quando ele tem medo, quando a dor aparece, em que posição que ele está, que a dor vai aparecer. Muitas vezes, se você não leva isso em consideração, você vai seguindo uma trajetória no seu programa de reabilitação onde você vai pisar em um bando de bomba no campo minado. Você vai fazer com que esse paciente ele continue tendo medo, você não vai distrair ele, não vai tirar o foco dele da dor, não vai tirar o foco dele do medo, e ele vai continuar disparando comportamentos, ele vai continuar sentindo dor durante o programa, o que para determinados casos, como por exemplo casos de dor crônica, isso não é tão interessante. A gente sabe que hoje em dia, em alguns casos específicos, fugir completamente da dor não é nem tão interessante assim. O que leva diretamente ao terceiro ponto, que é você explorar o máximo possível do ambiente onde você trabalha com o seu paciente. Como eu falei antes, muitos pacientes eles têm medo, eles criam receios de ficar em determinadas posições, deitado de barriga para o lado, de barriga para cima, de barriga para baixo, enfim, sentados, ajoelhados, não importa. E quando você consegue olhar para o ambiente onde vocês estão trabalhando e formular estratégias para explorar esse ambiente da melhor maneira possível, você consegue traçar exercícios, traçar condutas que não necessariamente vão colocar esse paciente em uma situação de desconforto, em uma situação de medo, uma situação de dor. Então, explorar o ambiente no qual você trabalha com o seu paciente é positivo pelo aspecto de você conseguir fugir daquele campo minado que nós conversamos, e mais, você consegue transpor
outras atividades que possivelmente esse paciente tem dificuldade de realizar para dentro do seu programa de tratamento. Então, você, além de fugir da dor, fugir dos medos do seu paciente, você cria novas possibilidades de trabalho. Quarto ponto, ele também é bem interessante, que é você ter a família do paciente ao seu lado. A gente sabe que existem famílias que são muito exigentes, que cobram muito, que existem famílias que são difíceis de lidar no dia a dia, mas a gente precisa tê-los ao nosso lado. Faz muita diferença, inclusive para que o seu paciente ele seja assíduo no tratamento e que, consequentemente, você consiga alcançar os seus objetivos. Se você tem uma família que joga contra você enquanto você acompanha um paciente, isso é péssimo, porque a família, eu estou falando termos aqui que, são grosseiros, mas que são verdade. A família que não joga do seu lado, ela pode vir inclusive a sabotar o seu programa de tratamento. O mesmo vale não só para os familiares, mas também para as pessoas que cercam esse paciente no dia a dia, como por exemplo, técnicos de enfermagem, cuidadores, médicos, fonoaudiólogos, outros fisioterapeutas. Todas as pessoas que estão ao redor desse paciente têm influência no seu tratamento. Tenha isso em mente. Eles podem ser grandes aliados para que seu paciente, inclusive, seja mais assíduo, como eu falei, e podem ser grandes vilões que vão potencialmente atrapalhar o tratamento. E por último, a quinta dica que eu vou dar para vocês é a respeito de orientações domiciliares. Vocês têm que lembrar que o nosso programa de reabilitação ele não acaba quando o paciente sai da nossa consulta. Muitas vezes esse paciente vê a gente 1, 2, 3 vezes no máximo durante a semana, durante 1 hora mais ou menos de atendimento. E o restante do tempo, o que ele está fazendo? Então você precisa conscientizar o seu paciente que uma vez que ele saiu da clínica, que ele saiu do seu atendimento, que ele saiu do ambulatório, não importa, ele precisa dar continuidade para esse programa em casa. E você, fisioterapeuta, precisa dar orientações domiciliares para esse paciente seguir. Ele precisa ter dever de casa para que vocês juntos alcancem seus objetivos de maneira mais eficiente. E aí, vocês gostaram dessas 5 dicas que eu dei para vocês explorarem o potencial máximo do seu paciente? Entenda os objetivos dele, fuja dos medos, explore o máximo possível do ambiente, tenha a família do seu lado e passe orientações domiciliares para ele e para a família também. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais fisioterapeutas. Se inscreve no canal, deixa um comentário, tá bom? Isso me ajuda demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí.